A França entrou em campo como um dos favoritos dessa Copa, mas perdeu mais uma vez para a Espanha. Não teve Mbappé, Olise e Dembélé que fosse capaz de derrotar essa Espanha. E eu te pergunto, será que está começando a existir uma freguesia no futebol mundial? Para você ter uma ideia, nos últimos 10 confrontos entre Espanha e França, a Espanha ganhou 7 desses confrontos. E pior do que isso, 3 semifinais seguidas de Nations League, de Europa League, da Eurocopa, né, e da Copa do Mundo. Então, por mais que a França tenha um dos melhores times do mundo, ela não consegue jogar contra a Espanha. E nesse vídeo eu vou analisar um pouquinho da vitória da Espanha e da França sobre a França nessa última terça-feira na semifinal da Copa do Mundo. Mas a gente não pode falar só de quem perdeu, né? Então a gente vai falar um pouquinho da Espanha, que foi esse time que eu diria surpreendente. Vamos lá. Se você assistiu a Espanha nessa Copa do Mundo, você sabe que não é um time que está enchendo os olhos de ninguém. Começou lá empatando contra a República Democrática do Congo lá no primeiro jogo. E ainda assim, as outras vitórias nada muito chamativo, assim, gol do Merino contra Portugal, gol do Merino contra a Bélgica, sempre no finzinho do jogo. Mas quando ela pega a França, a Espanha se transforma. Um time que domina o meio-campo, que fica com a posse de bola, como é uma característica já desde 2010 desse time espanhol. Um time que tem no Rodri uma figura que centraliza muito o jogo e dá uma tranquilidade enorme para a seleção. Então a Espanha teve ali um domínio completo no campo. Não foi uma partida assim, vamos ser bem sinceros também. Não foi uma partida que fala, nossa, a Espanha é o melhor time do mundo, esse futebol é imparável. Não, mas é uma partida que traz um pouco do que é essa Espanha. Uma identidade de jogo muito clara. Você já deve ter ouvido em vários programas. Esse time muito já do Luiz de la Fuente, desde a época que ele comandava o time que foi para as Olimpíadas de 2021 com a Espanha. Então, um time que tem uma identidade de jogo, que sabe controlar o jogo, mas não é lento. Não é um time que fica tocando, tocando, nunca chega a lugar nenhum. Toca, controla o jogo, mas solta, acelera com o Baena, acelera com o Cucurella, acelera com o Pedro Porro e Yamal pela direita. Então, um time que tem muito controle. Os laterais participam muito da construção. A gente muito ouviu falar aqui no Brasil, né, que a lateral não é mais a mesma coisa, lateral é zagueiro agora. Lateral tem que ficar ali parado. A Espanha não demonstrou isso. A gente tem um Pedro Porro que fez um gol numa semifinal e que sobe bastante, e um Cucurella que também fez várias assistências nessa Copa, chegava lá na frente a todo momento e participava dos gols. Então, laterais que dão profundidade para a equipe, né? E uma coisa que não é tão ressaltada, mas a defesa da Espanha é muito forte. O time toma poucos gols. E não tem assim um grande jogador na defesa, não tem um dos melhores zagueiros do mundo. Cubarsí pode se tornar um dos grandes zagueiros do mundo, e essa Copa tem demonstrado que ele pode ser esse cara. Mas o Laporte já é um jogador que nem todo mundo vê que está no auge, né? Um jogador que já caiu um pouquinho, já passou a principal fase da carreira, mas faz uma bela Copa do Mundo. Cucurella marca muito. Pedro Porro é voluntarioso, apesar de não ter a marcação como uma característica principal. E o Rodri e o Fabian Ruiz não são grandes marcadores, mas o controle de bola, o controle de espaços acaba deixando a defesa da França, da Espanha, muito forte. Então por isso eles tomam poucos gols e ontem quase não foram incomodados pela França. A França foi acertar chute no gol lá no finzinho do jogo, quando já estava 2-0. Então é uma defesa que controla muito, e talvez que controla muito por ter a posse de bola. Então, um time muito forte, esse time da Espanha, na parte defensiva também, mesmo que não tenha os principais defensores do mundo, individualmente falando. Mas é claro que o que mais chocou a gente é a eliminação da França. Ninguém esperava uma França caindo numa semifinal. Claro que França e Espanha era um jogo equilibrado, mas quem vê o talento da França, um quarteto ali na frente com Mbappé, Olise, Dembélé e Barcola Odoé, é um quarteto de muito talento, de muita qualidade. Então, o que explica essa eliminação? E aí eu vou trazer uma teoria que é muito interessante. A força de uma corrente é determinada pelo elo mais fraco. E isso pode ser aplicado também no futebol. A força de um time é determinada pelo seu jogador mais fraco. E aí que aparece o erro de Lucas Digne ainda no primeiro tempo, aquele pênalti
muito bobo cometido no momento que não tinha por que fazer um pênalti. Ele vai dominar uma bola, não vê que o Yamal está passando atrás e acaba chutando o Yamal de uma forma infantil. E quando você tem um cara fraco num time, que é o caso do Lucas Digne, ele é o teu ponto fraco. Então a França perdeu muito também por esse erro individual do Lucas Digne. Não era um erro para ter acontecido numa semifinal de Copa do Mundo. E aí quando a Espanha sai na frente do placar, a França tem dificuldade em encaixar seu jogo. O jogo dos dois times não encaixa. A França tem dificuldade de jogar contra a Espanha. E quando está atrás no placar fica pior ainda, porque daí a França tem que se expor e a Espanha consegue aproveitar os espaços deixados pela França. E os espaços aconteceram aonde? Do lado do Lucas Digne. Os dois gols ali, ele cometendo o pênalti e depois a tabela por ali. Não tem um erro individual do Digne no segundo gol. Mas o lado esquerdo da França ficou comprometido. O Lucas Digne foi fraco, Saliba saiu machucado ainda no primeiro tempo e o Rabiot, que vinha bem por ali, também teve que ser substituído porque tomou um amarelo. Então, no fim, quem estava marcando naquele setor era o Lacroix, Lucas Digne e o Manu Koné. E além disso, o Barcola defende mais que o Doué. Na hora do segundo gol, o Doué entra e não acompanha a entrada do Pedro Porro, que sai o segundo gol da Espanha. Então, o seu elo fraco é o teu jogador mais fraco. É ali que determina a força do teu time. Isso foi muito visto ontem na eliminação da França. Outro detalhe que me incomodou também, que eu acho que foi um erro do Deschamps. Ele tinha jogado vários jogos, os últimos jogos, com uma dupla de volantes em Manu Koné e Adrien Rabiot. E o Tchouaméni estava fora, estava machucado, estava com um incômodo. E nessa semifinal ele resolveu colocar o Tchouaméni de volta. Não acho que o Tchouaméni seja um mau jogador, nada disso, ele é um excelente volante. Mas parece que estava fora de ritmo e desarrumou um pouquinho o time. Estava mais interessante jogando com o Koné e com o Rabiot. E até mesmo a saída do Rabiot complicou. O Rabiot estava interceptando várias bolas. Claro que com o amarelo é arriscado continuar no jogo. Mas o Cucurella tomou cartão amarelo no primeiro tempo e ficou o jogo inteiro. Então você tem que saber dosar esses momentos também. Então eu achei que o Deschamps foi mal quando tirou o Koné do time para trazer o Tchouaméni de volta. E aí tem um outro problema, né? Beleza, a gente pode ter um erro do Deschamps, pode ter o erro da defesa, mas os protagonistas não foram bem também, né? Olise extremamente apagado, Dembélé foi aparecer chutando pro gol lá nos 85, 86. Barcola já não é tanto um protagonista, mas também não conseguiu incomodar pelo lado esquerdo do ataque da França, até porque era muito incomodado na defesa, então ele não tinha toda a liberdade. E um time que não conseguia se aproximar dos principais jogadores da Espanha. Então o Rodri e Fabian Ruiz tinham muito tempo de posse de bola e uma posse de bola com tranquilidade, sem serem apertados. O Olise até tentava fazer uma pressão ali, mas ele estava sempre meio perdido no meio campo, correndo para todos os lados e não chegava em quem estava na bola. Talvez você possa falar que o Mbappé tentou um pouco, tentou, mas também não recebeu muitas oportunidades, não teve nenhum brilhantismo. No primeiro tempo, talvez ele tenha tido uma chance ali quando o Olise fez um lançamento longo, o Unai Simão estava fora do gol, ele não percebeu e a jogada acabou não se desenvolvendo em nada mais sério. Então faltou um pouco de protagonismo dos jogadores da França também. Faltou o melhor de cada um naquele momento. E o grande questionamento que fica para a França agora mas e aí? É a terceira Copa que eles chegam com uma geração muito grande. Campeões em 2018, finalistas em 2022. Aí todo mundo falava, poxa, mas em 2026 ainda vai ser um time muito bom. 2026 chega como favorito e cai na semifinal. E agora se você analisa, o time fala, cara, em 2030 eles chegam com um time muito forte ainda. Ainda vai ter Mbappé, Olise, Dembélé, os zagueiros não são tão velhos, eles podem estar na próxima Copa, amanhã pode estar na próxima Copa, Koné pode estar na próxima Copa, Tchouaméni estará na próxima Copa. E aí? Vai ficar para 2030? E quando chegar em 2030 vai falar, não, mas se não ganhar esse ano, 2034 ainda dá. Aí que começa a ficar. Quando você tem um time muito bom, você pode pensar que você pode ganhar qualquer ano. Se eu não ganhar agora, eu ganho no próximo. Se eu não ganhar no próximo, eu ganho no outro. Mas em algum momento você tem que ganhar. E a França ela tem que cuidar só para não sentar no talento de seus jogadores e achar que a hora que der vai ganhar.
Foram 2 oportunidades perdidas. E esse ano era para ser campeão. E agora eles não podem perder mais uma oportunidade. Primeiro eles têm que aprender a jogar contra a Espanha, porque a Espanha pode estar no caminho de novo daqui 4 anos. E ficar ligado se não surge mais nenhum outro time que possa competir, porque eu acredito que em talento no futebol mundial hoje, a principal seleção é a França. Mas o futebol é bom porque não é só talento que ganha. É tática, é encaixe de jogo, é um dia melhor, é um erro decisivo. Então a França não precisa reestruturar tudo. As coisas estão dando certo, mas precisa de alguma fagulha ali, já tem uma troca de técnico, que possa fazer esse time ser campeão de novo. E para você, qual foi o principal erro da França nessa eliminação contra a Espanha?